Até aí o amiguinho do Bolsonaro, Dias Toffoli, soltou bomba aí contra o chefão da quadrilha. A coisa tá ruim pro Bolsonaro. Ele tá tentando de todas as maneiras se salvar de alguns casos, até dos menores aí, com menor risco potencial para ele ser preso. Ele tá tentando se livrar e tá sofrendo derrotas de onde ele menos espera. O Bolsonaro e seus advogados entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, usando o PP, Partido Progressista do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. O Bolsonaro, ele tá numa ação em que ele não tem mais recurso, então, para entrar com alguns pedidos, apenas partidos políticos podem. E os dois advogados do Bolsonaro também são advogados desse partido. Então eles usaram o partido para fazer pedido para tentar livrar o Bolsonaro. Teve certa comemoração quando eles viram que o pedido caiu com o Dias Toffoli. Por quê? Porque o Dias Toffoli é amiguinho do Bolsonaro. Isso aqui foi durante o governo Bolsonaro, depois do Bolsonaro já ter assassinado centenas de milhares de brasileiros, o Dias Toffoli estava lá, olha só meu amigo Bolsonaro, gente, ó meu amigão aqui, estava lá abraçando o Bolsonaro. Esse foi o encontro em que ele decidiu indicar Cássio Nunes Marques para o STF, né, um encontro na casa do Dias Toffoli, que era amiguinho dele. O Bolsonaro adorava tomar cafés da manhã com o Dias Toffoli quando era presidente, tá esse aqui, ó, é o Bolsonaro e o Dias Toffoli. Aí ele fazia a palhaçada de ficar fazendo equilibrismo com a comida, ficava brincando com a comida, que aliás, muito evangélico diria que é pecado, mas como é o Bolsonaro não tem problema. O Toffoli ficava rindo das palhaçadas do Bolsonaro, inclusive nessa foto aqui, quem tá do lado, ó, Joyce. Aí, o Bolsonaro e o Dias Toffoli ficaram muito amigos. Então, sempre que uma investigação contra o Bolsonaro cai nas mãos do Dias Toffoli, a esperança dele aumenta. Eu vou te dar um exemplo. Teve um pedido de investigação contra o Bolsonaro pelos crimes na pandemia. Isso já está sendo investigado na Procuradoria-Geral da República. Sim, mas teve um outro pedido que caiu nas mãos do Dias Toffoli. Ele arquivou tudo sobre o Bolsonaro incitando o crime na pandemia. Se não tivesse a CPI da Covid feito o relatório final e mandado para a Procuradoria-Geral da República, e aí o relator não vai ser o Dias Toffoli, sabe o que acontece? Os crimes do Bolsonaro na pandemia, para o Dias Toffoli, foram nulos. Esse é o Toffoli, tá? Toffoli é aquele que foi indicado pelo Lula, ele era super grato ao Lula, e aí quando o Lula foi preso, sequestrado pelo Sérgio Moro em Curitiba, o irmão do Lula, que era como um pai para ele, morreu. Para quem não sabe a história da família do Lula, o Lula morava lá em Caetés, que hoje é Garanhuns, eles moravam num lugar bem pobre, o pai do Lula foi para São Paulo para buscar uma vida melhor e mandavam dinheiro de vez em quando. Um dia eles resolveram ir para São Paulo fazer uma surpresa e o pai do Lula tinha outra família em São Paulo. Por isso que ele não voltava nunca para casa. Aí, quem realmente criou o Lula não foi o pai, foi o irmão mais velho. Quando o irmão mais velho do Lula falece, o Dias Toffoli fez uma palhaçada, não deixou o Lula ir no funeral do irmão dele e ainda falou, não, vamos levar o corpo dele até o exército, aí o Lula vai poder ir lá no exército, onde só tem bolsominion, em pleno governo Bolsonaro, o Lula vai ter que ir lá no exército pra prestar lá uma homenagem ao irmão. O Lula falou, não vou não, isso é palhaçada. Vai tirar o corpo do cara do funeral para levar para lá? Olha, palhaçada, desrespeito ao cadáver, horrível. Esse Dias Toffoli, fascista. Só que quando o Lula se tornou presidente novamente, ele passou a fazer acenos novamente, porque, obviamente, ele vai com a onda, né? Se a maré vai para lá, o Dias Toffoli vai para lá. Se a maré vai para lá, o Dias Toffoli vai para lá. Mas na hora que ele podia mostrar de qual lado ele tá, ele mostrou ser um fascistão. Pois bem, caiu aí um pedido dos advogados do Bolsonaro usando o Partido Progressista nas mãos do Dias Toffoli. Qual é o pedido? Tem o caso dos cartões de vacinação. Nesse caso, foi utilizada ali a delação do tenente-coronel Cid e também foram utilizadas mensagens que foram ali apreendidas no celular do tenente-coronel Cid e documentos que foram apreendidos na casa dele. O que diz aí o Partido Progressista por meio dos advogados do Bolsonaro? Olha, o partido contratou os dois advogados do Bolsonaro para novamente, é o que fez o PL, usar a estrutura de um partido para começar a questionar coisas no STF que o Bolsonaro não poderia fazer por ser um cidadão comum, depois que já não tinha mais recurso quanto a isso. Aí eles pediram para anular todas as provas da operação de busca e apreensão que foi feita na casa do tenente-coronel Cid no ano passado. E para anular também a delação dele, porque ele não teria feito delação se não tivesse tanta prova contra ele. Vamos anular tudo isso, anula tudo que veio do celular dele, anula todos os documentos que foram utilizados,
porque, segundo eles, o caso do cartão de vacinação foi um inquérito aberto sem que o Ministério Público ou a Polícia Federal tenham ali acionado o STF, e que isso é ilegal, o que fez o Alexandre de Moraes não deveria ter sido feito, então vamos anular tudo. E aí eles fizeram o pedido, e eles torcem, né, para cair em alguém amigo. Caiu, no caso, em alguém amigo, mas às vezes não é, né, porque como está o governo Lula, o Toffoli tá seguindo a maré diferente agora. Para quem não sabe, por que um ministro do STF que tem aí toda a isonomia do cargo, ele tem o cargo vitalício, ele não depende de presidente, por que muitos deles eles vão com a maré, depende de quem é presidente, eles vão ficando amiguinhos? Porque o presidente da República faz indicações para TRF, que são tribunais regionais federais, faz indicações para tribunais federais, para TST, para STJ, e muitas dessas indicações são indicações que podem ser de advogados. E aí o que acontece? O ministro do STF tem um amigo advogado. Ele quer que o amigo dele esteja num tribunal aí, na segunda ou na terceira instância, ou aí num tribunal eleitoral ou trabalhista, enfim. Esteja aí também como juiz, para que ele tenha mais poder, esse ministro do STF. Ele está lá entre amigos. Então, eles vão lá e puxam o saco do presidente, e aí eles vão fazendo indicação. É isso, tá? É isso. E aí, muitas vezes tem lista tríplice, aí eles fazem politicagem para conseguir fazer o amiguinho chegar na lista tríplice. É assim que é feito no Brasil, tá? Brasil, isso é puro suco de Brasil, uma coisa que pouquíssima gente sabe, que é o que rola aí no entremundo do Poder Judiciário. Então o Toffoli tá hoje na maré diferente. Daí deu ruim pro Bolsonaro, né? O Dias Toffoli humilhou os advogados do Bolsonaro. Eles foram humilhados. Ele podia simplesmente negar e falar, olha, eu não vou julgar isso aqui porque esse é um processo do Alexandre de Moraes, então não tem nada a ver comigo, tchau. Isso foi o que o Cássio Nunes Marques fez quando foi pedido um habeas corpus preventivo ao Bolsonaro. O Cássio Nunes, ele levou a plenário, e aí ele deu o voto dele, que surpreendeu a todos, inclusive a mim, até o Bolsonaro surpreendeu, dizendo que, esse é um caso do Alexandre de Moraes, eu não vou julgar, não é comigo, perguntem para ele, façam aí pedidos a ele no âmbito do processo. Eu não, tô fora. Incluam-me fora dessa. Pois bem, aí os outros ministros seguiram e foi 10-0. O Alexandre não votou. Ok. É comum alguém ter um processo aqui e pedir um habeas corpus para o juiz ali e o juiz dá o habeas corpus, tá? É comum. Isso acontece. Nesse caso aí, não. Aí agora, nesse caso, o Toffoli podia fazer a mesma coisa. Não é comigo, gente, é com o Alexandre, é lá que você tem que perguntar. Porém, o Dias Toffoli resolveu humilhar os advogados. O que fala o Dias Toffoli? Ele fala, olha, você entrou com uma ação de pedido de inconstitucionalidade aqui da decisão do outro ministro. Vocês estão usando a estrutura partidária para fazer um pedido que é pessoal. O PP, Partido Progressista, nem sequer é investigado aí, nem sequer o partido, como empresa, foi indiciado pela Polícia Federal nisso. Por que vocês estão se metendo num processo, sendo que os dois advogados são advogados de um dos indiciados pela Polícia Federal na investigação? Aí ele dá uma aula de direito falando, vocês deveriam ter entrado com outro tipo de processo lá no Alexandre, mas com outro tipo de processo, não aqui comigo. Vocês estão usando essa estrutura aí para tentar atrapalhar a justiça. Daí Dias Toffoli pra cima, soltou os cachorros pra cima dos advogados do Bolsonaro. Toffoli mudou o governo, muda. Se fosse o governo Bolsonaro, ele tava de abracinho, anulando investigação, mas como não é, ele soltou os cachorros pra cima do Bolsonaro, viu? Se fosse o Cássio Nunes, eu já não sei. O Cássio Nunes tem hora que ele trai o Bolsonaro forte, aí tem hora que ele ajuda o Bolsonaro. Ele é o morde-a-sopra. O André Mendonça, a mesma coisa, mas o André Mendonça mais assopra do que morde, né? Poucas vezes ele trai o Bolsonaro. Já os outros ministros da STF, não. Todos estão aí tomando decisões, uma atrás da outra, a favor da justiça, que é contra o Bolsonaro. O único aí que essa semana teve aí um burburinho foi que, quando teve o caso do foro privilegiado, da extensão do foro privilegiado, que é uma votação que, graças ao Barroso, ainda não acabou, o André Mendonça pediu vistas, o Barroso, em vez de esperar 3 meses e mandar pautar, ele esperou 7 meses para mandar pautar. Vistas são só 3 meses no máximo. O Barroso esqueceu. Aí o Cássio Nunes, tudo indicava que ele não ia pedir visto,
não ia pedir vistas, mas aí o que parece que o caso do Gustavo Lima acendeu assim o Cássio Nunes, e aí ele pediu vistas. Só que antes dele pedir vistas, o Fachin votou contra, ou seja, o Fachin votou a favor do Bolsonaro. O voto do Fachin é um voto que salvaria o Bolsonaro de algumas investigações, deixaria alguns casos do Bolsonaro na primeira instância, o que eu não acho aí o fim do mundo não, viu? Inclusive digo, se tiverem 10 processos do Bolsonaro com 10 juízes diferentes na primeira instância, a chance dele ser preso aumenta. A chance dele pegar um juiz igual aquele que estava investigando o Flávio Bolsonaro, o juiz Flávio Itabaiana, pegar um juiz porreta que chega lá e vai para cima e que manda prender ele, a chance é muito maior do que se cair tudo na mão do Alexandre de Moraes, concorda? É só o Alexandre, fica todo mundo esperando o Alexandre. Imagina 10 juízes diferentes, cada um pode a qualquer momento decretar prisão. Já estaria preso. Pois bem, mas o que acontece é que o Bolsonaro, nesses casos, seria condenado. Como é um crime que não envolve violência, ele ia ter que ser condenado na primeira instância, na segunda, na terceira, e só na última instância, ou seja, depois de 20 anos de processos, é que ele seria de fato condenado à prisão. Poderia ser preso antes por prisão preventiva e tal, mas é uma prisão que ia durar pouco, né? Mas, nesse caso aí, ele sendo julgado na STF, já não tem para onde recorrer, já transita em julgado, já vai enjaulado sem chance de ser solto tão cedo. E aí, como tem outros processos rolando, antes dele ser solto por um caso, já pega outra condenação, continua preso, antes dele ser solto, pega outra, continua preso. É isso que está todo mundo vislumbrando lá em Brasília, e isso que se fala abertamente em Brasília. O Bolsonaro vai ser preso em algum momento aí pelos crimes que ele cometeu. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!